versículos 1 a 5. Eu quero compartilhar isto, porque do momento em que Juliana me disse que seria eu o pregador, logo me veio à mente esse salmo, e com muita oração, submissão ao Espírito Santo, no momento em que estávamos preparando o sermão, assim, algo muito especial, muito gostoso, tomou conta da nossa vida, não só no sentido de alimentação, mas também de admoestação, de nos chamar a atenção à responsabilidade diante dos feitos do Senhor e do nosso coração diante dEle. Eu quero convidar você a colocar-se em pé, eu quero convidar a ler comigo, todos em voz audível, estes versículos 1 a 5 do Salmo 103, a uma só voz, leiamos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Senhor, mais uma vez, clamamos, venha ao nosso socorro. Nós queremos a tua palavra, não queremos falar dela, não queremos falar sobre ela, mas queremos que ela fale ao nosso coração. Por isso, ilumina-nos, assim como o nosso irmão Jonas Júnior já nos conduziu em oração. Atenda ao nosso clamor, socorre-nos e edifica-nos em nome de Jesus. Amém e amém. O nosso tema de hoje é: a glória é toda de Deus. A glória é toda de Deus. O sentimento de independência humana foi plantado no coração do homem ainda no jardim do Éden, quando na queda. E esse sentimento enraizou-se de tal maneira que atribuir a Deus a supremacia e a total dependência humana de Deus tornou-se uma grande resistência na sociedade. Por isso as pessoas odeiam quando você fala que Deus é soberano e conduz a história, e Deus tem o domínio sobre todas as coisas. As pessoas começam: se Deus é amor e é poderoso, por que a guerra? Se Deus é amor e é poderoso, por que as pessoas sofrem? Se Deus é amor e é poderoso, por que crianças sofrem? Eles começam a questionar e colocar Deus como se estivessem colocando Deus contra a parede, por não aceitar um domínio soberano de Deus na história. E isso se deve ao fato de que o nosso coração, uma vez corrompido no jardim do Éden, ele é carregado de um egoísmo exagerado, exacerbado, e ele conduz-nos então a uma visão de que nós podemos algumas coisas, que nós fazemos algumas coisas, e que nós temos domínio sobre a situação. E esta é a razão, inclusive, da gente ter dificuldades quando se trata das doutrinas bíblicas da eleição, por exemplo. Como pode Deus eleger antes da fundação do mundo? Como Deus pode fazer isso? Deus seria injusto? E a gente começa a questionar e a colocar Deus contra a parede, se assim pudéssemos fazê-lo. Porque nós gostamos de participar, de pagar. Eu gosto muito de usar o exemplo, então você que está visitando vai ouvir pela primeira vez os irmãos da igreja mais vezes, então sejam fortes, né? Os irmãos da igreja sejam fortes, que eu vou repetir aqui, mas olhe bem a nossa língua portuguesa. Quando você faz alguma coisa, você dá alguma coisa para alguém, normalmente aquela pessoa fala com você: muito obrigado. Obrigado significa que a partir do momento que você me deu algo, eu sou obrigado a você. É o desejo ou a necessidade de pagamento por aquilo que recebeu. Não é diferente de agradecido. Muito obrigado eu me torno obrigado a você. Quer ver uma outra coisa importante?
Eu faço aniversário agora, no dia 29, 55 anos, dia 29 de janeiro. O presbítero Anderson me dá um presente de R$100, o irmão Léo me dá um presente de R$500. Quando vai o aniversário do presbítero Anderson, qual é o nível do presente que eu vou dar para ele? Aproximadamente R$100, mas para o Léo eu vou dar aproximadamente 500, porque ele me deu de 100, mas ele me deu de 500. Nós temos uma necessidade de pagar por aquilo que nós recebemos, ainda que seja de graça. Nós temos dificuldade de receber algo do outro quando nós não podemos devolver, e isto está enraizado desde o momento da queda. E nós achamos que também com Deus é assim, achamos que podemos fazer alguma coisa, podemos segurar alguma coisa, podemos conduzir alguma coisa sem a ação soberana de Deus na nossa vida. Esse salmo é um salmo muito especial e que eu quero chamar a sua atenção. Primeiro, ele parece ser companheiro do Salmo 104. Preste atenção comigo. Ambos começam com a mesma expressão: bendize, ó minha alma, ao Senhor. E ambos encerram-se com a mesma expressão: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Também nesses salmos, os dois louvam a Deus como Salvador e Criador, como Pai e sustentador, como misericordioso e poderoso. E aqui nós vemos uma igualdade de adoração nos dois salmos. Isto é maravilhoso. E tem um versículo do 104 que me chama muito a atenção, e eu atribuo isso no momento da criação, embora alguns vão para o dilúvio, eu prefiro na criação. O versículo 7 e 8 e 9, que diz assim: a tua repreensão fugiram à voz do teu trovão, bateram em retirada, elevaram-se os montes, desceram os vales, até o lugar que lhes havias preparado, puseste as águas divisa, que não ultrapassarão, para que não tornem a cobrir a terra. É o poder de Deus moldando todas as coisas, e isso nós vemos nos dois salmos, apontando para essa grandeza de Deus. O rei Davi, no Salmo 103, ele tira um momento para falar consigo mesmo. É uma conversa com a sua própria alma, com o seu próprio coração. E a expressão repetida por 3 vezes, bem dizer, ela eleva, ela representa uma forma super elevada da adoração. A mesma repetição que nós encontramos dos serafins diante da santidade de Deus em Isaías 6,3. Santo, santo, santo é o Senhor. A grande mensagem aqui é, olhando para si mesmo, Davi diz: Davi, olha só, o Davi está me olhando lá, achando que é com ele, né? O Davi diz para ele mesmo, dizendo assim: olha, Davi, adore ao Senhor, mas adore mesmo de verdade, com toda intensidade ao Senhor. E o assunto da sua conversa gira justamente nesta verdadeira adoração a Deus, no dirigir essa adoração somente a Deus, não a Ele, mesmo que ele fosse um rei reconhecido, mesmo ele sendo um guerreiro muito famoso, mas ele sempre está dizendo: não tem nada em mim, tudo é de Deus. E ele então vai dizer: olha, minha alma, não se esqueça dessas coisas. O rei faz-se lembrar que não é nada sem Deus, e que Deus é a fonte de toda a sua vitória, de toda a sua vida, de toda a sua sustentação, inclusive da sua salvação. Diante disto, eu quero destacar algumas lições breves aqui para a nossa meditação e edificação. Enquanto meditava nesse salmo, algumas coisas me chamaram a atenção e passarei a elas agora. Em primeiro lugar, a minha primeira afirmação é: o coração do homem deseja tomar a glória de Deus. O coração do homem deseja tomar a glória de Deus. Olhem só os versículos 1 e 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome.
bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Nenhum só de seus benefícios. Aqui, o que eu percebo, a razão dele estar falando com ele mesmo e chamando o seu coração a prestar atenção de que todos os benefícios dados, tudo aquilo que gira em torno da sua vida, e eu reafirmo, um rei de sucesso que saiu lá de trás da malhada, de trás da ovelha malhada, lá do campo, lá administrando lá e pastoreando as ovelhas de seu pai, havia sido esquecido para um destaque. Tanto o profeta Samuel como o próprio pai estava apresentando aqueles filhos de porte guerreiros para ser o rei, enquanto Davi estava esquecido, posso assim dizer, lá no pasto, atrás das ovelhas, e Deus o chama, e a partir desse chamado, Deus vai destacando a sua vida, nas suas habilidades, ele vai se demonstrando não só na ousadia, na confiança, no temor a Deus, e ele vai vencendo constantemente no poder de Deus, torna-se o rei. Esse rei é um rei diferenciado, porque é um rei tipológico, ele aponta para Jesus Cristo, e este rei, ele tem um governo totalmente diferenciado, a ponto de ser citado como o rei, pai de outros reis, como símbolo de fidelidade a Deus. E aí vai dizer assim, fulano agiu e fez o que era reto, como seu pai Davi, embora estivesse lá distante da geração. Davi se tornou a referência como um rei estabelecido por Deus. Ainda assim, ele olha para dentro de si, vê o perigo de trazer o seu egoísmo, de trazer a sua arrogância, a sua soberba para tomar o lugar de Deus, e ele se admoesta, ele faz uma admoestação à sua própria alma, ao seu próprio coração, e então ele vai dizer, olha, bendize ao Senhor, não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios, tudo o que aconteceu vem do Senhor. E como eu posso provar isto? Primeiro livro das Crônicas 29, primeiro livro das Crônicas 29, se eu não estou equivocado, versículo 14, nós encontramos uma expressão espetacular de reconhecimento do Senhor, de Davi, a respeito da boa mão do Senhor, quando ele diz, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos tomamos. O coração do homem é perigoso. A palavra benefícios, no original gemul, deriva-se de gamal e significa devolver o que é de direito. Devolver o que é de direito. Quando ele estava dizendo, não te esqueças de nenhum dos seus benefícios, ele estava dizendo que não te esqueças que o direito é de Deus, a glória é de Deus. Tudo o que eu conquistei até agora veio do Senhor, é do Senhor e é para a glória do Senhor. Sei que o irmão Jonas passou por uma crise e a família junto, e nós passamos juntos, mas em momento algum eu vi o irmão Jonas dizer assim, eu posso, eu vou fazer. Ele sempre dizia que estava firmado no Senhor, eu vou vencer no Senhor, eu vou vencer em nome de Jesus, não é em nome de Jonas, não é em nome da ciência, embora a ciência seja uma bênção, não é em nome do médico, embora o médico seja uma bênção, mas é em nome do Senhor, é em nome de Jesus. Então, trazer a nossa alma para o lugar dela, colocar a nossa alma no lugar dela, totalmente dependente, a glória é de Deus. E o gostoso disso é que para Deus não tem diferença de uma simples gripe para uma doença fatal. Para Deus não faz diferença se você está muito mal ou se você está aparentemente bem. Chegou o momento, é aquele momento, não tem outro momento. Deus governa todas as coisas, e o salmista Davi então chama a atenção. Olha,
Coração, pare de ficar pensando bem de você mesmo. E aí eu me lembro, outro versículo que eu cito bastante aqui, né? Jeremias 17, 9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? E o versículo 14 desse mesmo capítulo de Jeremias diz assim: cura-me e serei curado, salva-me e serei salvo, pois tu és o meu louvor. É o reconhecimento, seu Jonas, que tudo que foi colocado na vida do Senhor, seja familiares, seja profissionais, sejam amigos, sejam irmãos da igreja, tudo vem do Senhor, tudo vem do Senhor e é para o Senhor. A segunda lição que eu tiro aqui é que Davi deixa claro para ele mesmo que Deus é a única, soberana e eficaz fonte de salvação. Espera aí, pastor, nós estamos agradecendo cura. Olha, não existe cura mais importante do que a salvação. Não existe cura mais importante do que a salvação. Versículos 3 e 4 dizem assim: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Eu costumo dizer sempre, e sei que você vai concordar comigo, eu prefiro morrer com 55 salvo e com enfermidades, e morrer com 55 salvo, do que viver 100 anos sem enfermidade e sem Cristo. Porque a salvação é a maior e suficiente bênção que nós temos. E aqui ele está tratando de algo que vai acima, além de uma cura física. Engloba também a questão da cura, da sustentação, mas é muito mais que isso, e nós vemos isso em algumas coisas. Primeiro, o próprio perdão das iniquidades. E perdoar as iniquidades aqui envolve algo que eu não teria tempo para a gente expor aqui. Eu vou falar um pouquinho mais quando falar no versículo 4, redime a vida. Mas como é que pode Deus perdoar alguém que não merece ser perdido e ainda assim ser justo? Porque justo é dar aquilo que a pessoa merece. Todo ser humano é pecador, todo ser humano merece a condenação. Como pode ele perdoar o pecado daquele que se achega a ele? Se ele perdoar por perdoar, ele está sendo injusto. Por que ele está sendo injusto? Porque ele está não dando alguma coisa que é devido. E aí, então, precisa de uma explicação, vamos explicar daqui a pouco. E em Êxodo, capítulo 34, versículo 7, do seu final, e Naum, capítulo 1, versículo 3, vai dizer assim: o Senhor não inocenta o culpado. E no versículo 3 de Naum, a expressão é mais forte: jamais inocenta o culpado. Como Deus pode perdoar pecadores sem ele estar inocentando esse culpado? Como que ele pode fazer isso? Como que ele pode agir desta forma? É um perdão legal, em que envolve todo um ato de Deus na vida de Jesus Cristo desde a eternidade. Tanto é que ele vai dizer assim: na plenitude do tempo, Gálatas 4:4, Deus enviou o seu Filho, ou seja, algo que estava programado desde a eternidade. Apocalipse 13:8 diz que Cristo foi crucificado antes da fundação do mundo, ou seja, na plenitude do tempo, ele nasce, ele cresce, ele é crucificado, ele é ressuscitado. Então o perdão é algo legal de exterminar uma dívida, e este ato envolve também uma promessa sobre a enfermidade. Porque ele vai dizer, quem sara todas as tuas enfermidades. Em Isaías 53:4 vai dizer que ele levou sobre si as nossas enfermidades. Mas de que forma? Se ele levou sobre si as nossas enfermidades, como que nós ficamos ainda enfermos?
Esse é o versículo que a teologia da prosperidade e da cura usa, para dizer que Deus é obrigado a curar aqueles que são filhos de Deus. E sendo assim, nós temos algumas dificuldades que não dá para encaixar. Por exemplo, será que Paulo não era um servo do Senhor? Porque ele ficou doente e Deus não quis curá-lo. Por exemplo, será que Tiago não era um apóstolo fiel a Deus? Porque ele foi passado ao fio de espada. Será que Pedro e João, Paulo e Silas, presos e depois foram executados, será que eles não tinham temor de Deus? Porque se essa teologia está certa, se esse versículo 4 do capítulo 53 de Isaías refere-se à libertação e à cura de todo o problema da vida, isso então não é verdadeiro para aqueles que estavam na presença de Deus, como os apóstolos e como tantos outros profetas e demais. O que está dizendo aqui é sim que Deus pode ministrar a cura aqui e agora, e são curas pontuais, não são curas de todos os crentes. Se você olhar, o próprio apóstolo João vai dizer que o Senhor não curou, Jesus não curou todas as pessoas, curou aquelas que foram até Ele, curou aqueles do momento para mostrar o seu domínio. Hoje Ele continua ministrando curas para apontar um dia em que todos aqueles que estão em Jesus ressuscitarão em corpo incorruptível. Seremos levados para a nova terra e para o novo céu, em que não teremos dor de cabeça, não teremos envelhecimento, não teremos vigor diminuído, não teremos choro, não teremos lágrimas, não teremos nenhum sofrimento. Esta é a razão, é na consumação que todos eleitos de Deus receberão então essa cura eterna. Eu cito sempre, nós estávamos aqui de novo, em 2009, chegamos em janeiro, quando foi no dia 3 de julho, se eu não estou equivocado, 2 ou 3 de julho, recebemos a notícia do falecimento do meu irmão. Nós saímos daqui bem cedinho, acabamos de receber, a notícia, saímos daqui, chegamos lá. Meu irmão era mais novo do que sou agora, ele estava com 53 anos, foi consumido pelo câncer. E quando ele foi recebido ali na igreja, me deram a palavra, e eu disse para eles, olha, o Senhor o curou de uma forma diferente, não da forma que eu queria, mas bem melhor do que eu queria, porque ele não passou pela pandemia, ele não passou por crises em governos, ele não passou por outras enfermidades. O câncer morreu ali. Na ressurreição, o meu irmão, chamado Eumir, morrendo em Jesus, ele ressuscitará e o câncer continuará morto, porque ele ressuscitará em corpo glorificado. Esta é a promessa da bênção consumada. Ele faz aqui como ele fez com o irmão Jonas, como ele faz com alguns, mas não faz com outros. Não faz com outros, e nem por isso ele deixa de ser Deus. E aqui o chamado é: olhe com os olhos acima ou além do limite que você está enxergando. Quando ele fala aqui que ele redime a alma da cova, então eu preciso dar uma palavrinha sobre esse redimir. Redimir aqui é justamente pagar o preço, pagar o resgate, é libertar. Davi estava pensando na questão relacionada aos inimigos, a derrotas, até a morte, mas ele tinha uma visão ampliada. Se você observar todo o Antigo Testamento, você verá profecias relacionadas a curto prazo, mas ao mesmo tempo que havia aquela profecia para acontecer ali, há uma mistura da eternidade. As visões de Daniel apontavam para reinos que aconteceriam, que viria a acontecer naquele momento, em breve tempo, mas também apontava para a consumação. O próprio Jesus também fez profecias que se cumpriram em Jerusalém, mas junto com Jerusalém estava a consumação. Eram
momentos que vão acontecendo, se cumprindo para a eternidade. E a palavra redime aqui é justamente este pagamento. A palavra cova é uma referência ao estado de morte daqueles que partiram sem Jesus. Em Lucas capítulo 16, nós temos no versículos 22 e 23, nós temos sobre o mendigo e o rico. Vai dizer que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu o rico e foi sepultado, e em tormento no inferno. O inferno é o local daqueles que morrem sem Jesus. Ele vai dizer que Deus é aquele que redime a minha alma do inferno. Ou seja, Ele me coloca habilitado para o novo céu e a nova terra, a reconciliação com Ele. E isso se dá, segundo Paulo escreve aos Coríntios, segunda epístola, no capítulo 5, versículo 21, da seguinte forma: Deus pegou o seu Filho, justo, sem pecado. Hebreus 4:15 é maravilhoso, pois não temos, somos sacerdotes que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi Ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Ele pegou o seu Filho sem pecado, pegou a nossa roupa suja de pecado, colocou sobre o seu Filho Jesus, e pegou o manto da justiça de Jesus e colocou sobre os filhos de Deus. Hoje eu estava na minha meditação de manhã e comecei a pensar que no último dia nós seremos julgados segundo as nossas obras. Sabe em que obras eu serei julgado? Na obra de Cristo, porque se fosse na minha eu seria condenado. Quem sentará na cadeira da condenação para receber a acusação é Cristo, só que Ele é perfeito, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. E Davi está dizendo assim: não se esqueça disso, Davi, não se esqueça disso, não se esqueça de que Ele cuida para a salvação. E eu encerro com a terceira afirmação: Deus é a única, soberana e eficaz fonte de provisão. Versículo 5, ele vai dizer: quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Anderson até brincou com o irmão Jonas, dizendo: as fotos estão sem cabelo, e hoje o nosso irmão já está com cabelo. É uma renovação. Ele, Deus, farta de bens, também satisfaz a tua boca com coisas boas, pode ser traduzido assim também. Vejo aqui toda a provisão em todos os sentidos da vida, desde a respiração até a condução em santidade para a vida eterna. Eu quero aqui só pontuar duas coisas para a gente encerrar. Primeira, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. Não diz lá a maioria das coisas, nem a 50% das coisas, ou algumas coisas, mas todas as coisas. O mundo não entende isso. O mundo não entende. E a gente, quando está na Cristo, tem dificuldade de entender também. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sendo assim, toda a nossa vida é espiritual. E cada detalhe que nós passamos na vida é Deus conduzindo a nossa vida, não para aqui. Ele conduz aqui, mas não para aqui. Ele conduz aqui para a nova terra e para o novo céu, na presença do Senhor. Ele vai nos moldando, Ele vai nos... É um pai amoroso. É você quando chega para o seu filho e fala: não faça isso. Aí o filho diz: eu quero um celular. E aí você fala: não é tempo ainda. Aí o filho fica emburrado, aí ele chora, aí ele se assenta, mas você não dá. Por que você não dá? Porque não é bom para ele. Aí ele: eu não quero ir para a escola. Vai para a escola. Eu não quero estudar. Vai estudar.
Por que você tem que estudar? Gente, ninguém gosta de estudar, na verdade. São poucos aí que gostam de estudar. Mas a maioria... Esse irmão que eu referi que faleceu, gente, ele era ainda pré-adolescente e da zona rural, tinha que caminhar longe para a escola, tinha um riacho, ele parava, ficava no riacho, ele mesmo passava o dever para ele mesmo, não errava ele mesmo fazia o dever, respondia o dever dele, chegava em casa para a mãe olhar a caderno e falar, não, teve aula, né? Depois foi descobrir isso, né? A gente não gosta de estudar, mas é necessário. É necessário. Lembro-me de uma ilustração, não sei, ouvi isso quando criança, de um rapaz que recebeu a pena de morte, porque ele estava roubando, furtando e roubando. E no dia da execução da pena de morte, ele solicitou a presença da sua mãe. E quando a mãe chegou, ele então aproximou-se dela para, como se fosse lhe dar um beijo, ele deu uma mordida muito forte na face, cortou, e ele disse, essa mordida é para marcar. Todas as vezes que a senhora olhar no espelho e ver essa marca, lembrar que se a senhora tivesse batido em mim na primeira vez que eu roubei alguma coisa e não me incentivado a roubar, eu não estaria morrendo aqui agora. Eu creio que seja uma ilustração, mas retrata bem. O autor aos Hebreus diz que o Senhor nos conduz dentro das provações. Ele diz que aquele que não recebe uma provação do Senhor, este não é filho, este é bastardo, porque Deus corrige o filho a quem ama. Então ele vai conduzindo a vida, espiritualmente ele vai nos protegendo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos, Se tem uma coisa que me dá muita alegria, é que a minha salvação não está nas minhas mãos, está na mão de Jesus Cristo, que morreu na cruz e é perfeito. O mesmo autor aos Hebreus, capítulo 4, versículo 18, versículo 12, diz assim, 2,18, perdão, capítulo 2, versículo 18, diz assim, pois naquilo que ele sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Glória a Deus, glória a Deus. Ele é o Deus da provisão, Ele é o Deus da provisão. O Sr. Jonas não vai morrer fora da hora, eu não vou morrer fora da hora, ninguém vai morrer fora da hora. É no momento certo, quando terminar o dia, contado pelo Senhor, que o salmista determinou e disse assim, os meus dias foram contados e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Por isso Jesus disse, não andeis ansiosos de coisa alguma. Olha os passarinhos, não tem nem despensa para guardar, e o Senhor trata deles todos os dias. Ele fala assim, os ímpios é que são ansiosos assim. Em Romanos 8, 28, que já citamos, ele diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem, e o versículo 30 ele diz, aos que predestinou, também chamou, os que chamou, justificou, que justificou, glorificou já está no passado, é uma convicção, é uma certeza. Então nós chegamos ao final com apenas algumas aplicações, preste atenção nisso. Em primeiro lugar, torne o seu coração ciente, diariamente, que você é 100% dependente e que Deus é a única, soberana e eficaz fonte que deve ser adorada com plenitude de vida. Segundo, lembre-se de adorar a Deus todos os dias, trazendo ao seu coração todos os seus benefícios ou os benefícios recebidos dele. Eu quero parar aqui para contar algo que eu ouvi de uma mulher que eu não sei nem o nome, não sei nem o que ela é, mas o que ela falou foi muito interessante. Ela estava participando de um podcast e tinha duas mulheres bem mais novas e aparentemente muito ricas e famosas conversando sobre o assunto, e elas falaram o seguinte: eu tenho muita dificuldade de acordar, eu acordo emburrada, não gosto de acordar, não gosto de levantar, eu gosto de dormir até tarde, eu não gosto de ficar acordando não. E aquela senhora fez a seguinte pergunta para as duas: o que vocês fariam se recebesse hoje um valor exagerado de dinheiro? E aí eu vou colocar aqui, 10 milhões de reais. Primeiro, como se sentiriam? Depois, o que fariam? Então, elas disseram, nos sentiríamos muito felizes e começaríamos a investir, passear e tudo mais. Aí ela disse, mas tem um detalhe, para você receber esse valor, você não pode nunca mais acordar. E aí não, aí eu não quero. Aí ela disse, então acordar vale mais do que 10 milhões? Se você ficaria feliz com 10 milhões, por que fica emburrada quando acorda? Achei interessante a palavra dela. Então agradeça a Deus quando você acordar. Adore ao Senhor, porque Ele lhe sustentou no sono e lhe fez acordar. Lhe fez enxergar, ouvir, sentir, levantar-se, apalpar. Tem o seu café para tomar.
Você pode ouvir o canto dos pássaros. Adore ao Senhor por isso. Adore de todo o seu coração, sabendo que recebeu dele a maior e suficiente bênção, a salvação. A salvação. Nós lutamos contra a enfermidade, mas se nós não vencemos a enfermidade agora, venceremos na ressurreição. Venceremos na ressurreição. Quarto, reconheça que não seria capaz de contar todas as bênçãos providas nessa vida. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Pensa comigo, para eu contar eu tenho que pensar, para eu pensar eu tenho que lembrar, para eu lembrar e pensar para contar eu tenho que falar. Envolve a cada segundo e a cada ação nova bênção. Nós nunca chegaríamos. A expressão no Salmo 139, que contaria, sem jamais chegar ao fim, é mais ou menos, contaria, dormiria, acordaria, contaria, dormiria de novo, acordaria, ou seja, nunca chegaria ao fim de contar as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. Façamos então, irmãos, como nosso irmão Jonas, reconheça Deus como soberano na sua vida, lance nele toda a sua confiança, descanse no Senhor e sempre expresse em ações louvor e gratidão ao nosso Deus, adorando de todo o